Gente, boa noite. Mais uma vez na casa, né? Nós somos do Grupo Sheila. Com muita alegria a gente vem fazendo essa parceria há alguns anos. E hoje nós mudamos o tema de uma maneira proposital. Normalmente, eu, quando estou nas casas espíritas em novembro, eu falo muito sobre o desencarne. Isso porque a sociedade, o Brasil, comemora no dia 2 de novembro o Dia dos Mortos. Nós não temos essa nomenclatura. Temos que estar em comum dentro de uma sociedade, porém, mais do que nunca, deveremos estar atentos ao que a doutrina ensina, ao que a doutrina prega. Então a gente tem alguns hábitos que a gente trouxe de outras religiões, de outras culturas, e a gente ainda continua mantendo como simplesmente uma coisa natural. E a gente percebe que essa não é a proposta da doutrina. A doutrina nos emite constantemente ensinamentos para a gente desenvolver. Em uma época, para nós foi importante determinados conceitos. Hoje estamos dentro de uma doutrina que vem falando de uma nova maneira de se encarar a vida. É o que o Evangelho traz, a água viva. Então, quando a gente vai falar de desencarne, a gente tem uma postura diferente. A gente vai entender essa passagem de uma maneira completamente diferente. E a gente tem que atentar. Nós somos espíritas no velório, nós somos espíritas no enterro. A gente tem que ter a nossa atitude espírita. Então, hoje, quando eu escolhi perturbação espiritual após o desencarne, porque nós sabemos que podemos ter perturbação espiritual a qualquer momento, desde que a gente tome atitudes não favoráveis ou atitudes que não condiz com o Evangelho. Nós podemos estar em estado de perturbação que vai se prolongar ou não, dependendo das nossas atitudes. Mas agora a gente vai dar um enfoque este estado, mas após o desencarne. Então era uma reflexão que a gente tem que ver e entender e repassar para outros. Porque, claro, quando a gente perde um amigo ou um familiar, a nossa tendência é classificar. Foi muito bom, foi melhor marido, melhor esposa, melhor filho, era lindo, maravilhoso. Só que a gente esquece que antes de ser filho, marido, esposo, avô, avó, são espíritos como nós. Apenas em algum momento nós temos essa ligação. Então é muito importante a gente entender este conceito da doutrina, quando vai colocar o geral, ou seja, não é só para o Antônio, Maria, não é só. Essas são as regras espíritas, ou seja, é o que a espiritualidade passou para os nossos expoentes, os nossos médios, e eles transmitiram para nós. Então são atitudes, são consequências, são lei de causa e efeito para todos.
aqueles que já partiram, para nós que vamos partir, independente. Eu quero, eu acho que está certo, eu acho que está errado. Não é dessa maneira que um espírita deve se colocar diante do desencarne. Lembrando que a avaliação, se aquele espírito durante a passagem na Terra foi excelente, bom, mais ou menos, cabe ao Pai, cabe à espiritualidade. Então, muitas vezes a gente acha que foi excelente pessoa, mas na verdade a avaliação é no mundo espiritual. Então, hoje a gente vai entender algumas atitudes que vão levar a um desencarne mais lento, mais doloroso, ou a um desencarne mais tranquilo, mais sereno. Então a gente vai ver as duas posições e é um alerta. Como será o nosso desencarne? Então já dá para a gente perceber como será o nosso último dia aqui na Terra, passando novamente para o mundo espiritual, aonde é o nosso lugar, né? Aqui a gente é só passageiro. Então vamos ver? Vamos começar, como sempre eu faço. Normalmente eu trago livros, né? Os nossos livros e alguns livros complementares, somente dentro da doutrina, e a gente vai começar com o Livro dos Espíritos. As questões 163 a 165, ou seja, é um assunto que a Rosália inventou? Não, está lá no Livro dos Espíritos. Eu só estou colocando para a gente clarear essa maneira da gente perceber o desencarne. Então vamos ver o que é o desencarne para o espírita. É diferente do conceito da sociedade. Na sociedade, alguém morreu. Para nós, alguém desencarnou. Morte é só material. O espírito jamais, em momento algum, vai morrer, nem aqui, nem em outro lugar. O espírito é imortal. Uma vez criado, ele não tem fim, ele tem desenvolvimento. Então nós vamos classificar através de Emmanuel. Emmanuel vai conceituar a palavra desencarne. E é isso que nós temos que levar para a sociedade. Alguém morreu, se falar perto de mim, eu tenho a obrigação de consertar, para que o Evangelho seja divulgado constantemente. Vamos ver como é que Emmanuel fala? É a libertação do espírito. Para nós, qualquer corpo material é uma prisão, é um limite, e o espírito está provisoriamente. No mundo espiritual, nós temos o nosso corpo espiritual, mas não é um corpo que dá este limite como na Terra. Eu estou aqui em BH agora, então tem um limite, todo mundo está vendo, é diferente. Então, quando eu desencarno, este espírito que provisoriamente está nessa carninha, ele volta ao estado normal. Então, ele coloca libertação do espírito do corpo físico. Aqui tem aquelas coisas que tem. Deixa eu ligar você. Aí. É um processo natural, ou seja, eu quero morrer. Não. O espírito quer morrer? Não, jamais, em momento algum. O espírito sabe que ele é eterno. A Rosália pode, né? Tem alguns
tumultos, algumas perturbações, querer tirar este corpo de uma vida material. Eu posso? Não devo, mas eu posso, eu tenho livre-arbítrio. A gente vê a quantidade de pessoas que se suicidam, mas dentro da doutrina, o suicídio é crime. Crime no conceito de transgressão à lei divina. É diferente do crime da sociedade. Então nós colocamos lá, permitindo a continuação da jornada de aprendizado e evolução espiritual. Ou seja, no meu desencarne eu vou continuar a evoluir. Mais rápido, menos rápido, de acordo com o que a gente vai ver daqui para frente, eu vou continuar a evoluir. Mesmo se eu tiver uma estadia no umbral, eu estarei em processo de reconhecimento. Este processo de reconhecimento também é colocado como uma evolução. Então nós vamos entender que jamais é um fim. Eu posso ter N reencarnações e jamais vai ser um fim. É sempre um processo consecutivo. Se eu precisar reformar, fazer minha limpeza como espírito, eu necessito um corpo material para me servir de ferramenta. Então vamos ver, olha aqui que ele continua a falar. A extinção da vida orgânica acarreta a separação do corpo material do espírito, consequentemente o rompimento do laço fluídico ou cordão prateado, uma diferenciação do espírita para a sociedade. E sociedade, acabou, João ali enterrou, vai debaixo da terra, pronto, acabou. Para nós não. Só se considera que houve uma morte ou um desencarne quando há este rompimento. Vamos ver o nosso desenho aqui. Todo encarnado, ele tem um cordão, ou cordão prateado, ou cordão fluídico, de acordo com as obras, cada um dá um nome. Este cordão é a união do mundo espiritual com o mundo carnal. Então, é a característica. Todo encarnado, ele está ligado ao mundo espiritual através deste cordão fluídico. Enquanto não houver o rompimento ou esgarçamento fluídico, não se considera que a pessoa desencarnou. Por isso, às vezes, a gente ouve, fulano estava morto, ressuscitou, reviveu. Não reviveu, não. É porque ainda tinha o resquício deste cordão fluídico e continua, porque era o tempo, tinha que se cumprir o tempo. Assim que há esse rompimento, aí sim, nós chamamos de desencarne. Então, a característica nossa, quando a gente dorme aí de noite, nosso soninho, nós vamos para o mundo espiritual e retornamos, porque nós temos este cordão que ele estica para todos os lados e faz com que haja essa interação. Até aqui todo mundo está entendendo? Sim. Beleza. Vamos passar. Aí a gente entende que o desencarne é este momento. Aí nós, no livro dos Espíritos ainda, na 163, está lá. O Espírito tem consciência de si mesmo imediatamente depois do desencarne. Ou seja, eu desencarnei, acordei no mundo espiritual. Será que eu já sei logo de cara que eu desencarnei? Não tem a mínima possibilidade, né?
É a mesma coisa. Eu estou no quarto escuro. Estou lá 5 horas, 6 horas no quarto escuro. Na hora que eu acendo a luz, eu momentaneamente, eu ainda fico meio atordoado. É só um exemplo mais grosseiro. É dessa maneira que a gente imagina que é o momento que a gente sai do mundo material e entra para o mundo espiritual. Então, olha como que a espiritualidade vai nos informar. Olha lá. Não, todos passam por um período de perturbação. Independente de eu ser expert dentro da doutrina, eu ter 30 anos de doutrina, 40 anos, 5 anos, 2 anos, independente disso, todos nós passamos por um período que é aquele período. Eu não sei se eu estou lá, não sei se eu estou cá, não sei onde eu estou, todos passam. O que vai variar é isso aqui, ó. Dias ou até anos, pode ser apenas horas, mas pode ter, de acordo com o que a gente vai ver mais lá na frente, até anos que o espírito não sabe que desencarnou, ainda está com toda a sua energia neste planeta Terra. Por isso a gente fala que os cemitérios, os locais onde existe esse tratamento de morte, assim, de espíritos que já desencarnaram e continuam na Terra neste ambiente que é o nosso, sem entender por que ele está ali falando, vendo, sentindo, e a gente não ouve, não vê, não participa com ele. Então a doutrina vai falar, nós todos vamos ter este momento. Agora vai diferenciar de acordo com algumas atitudes que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora a gente vai tá cortado ali, mas é o céu e o inferno e novamente o livro dos Espíritos. Então nós vamos entrar exatamente no nosso tempo, perturbação espiritual. Até aqui foi só para lembrar o que é o desencarne e para padronizar. Eu sou espírita e eu não sou espírita. Eu vou ter perturbação? Vai, todo mundo vai. Eu não acredito na doutrina, eu sou católica, eu sou isso, não interessa. A consequência e a ida e a saída é a mesma. O que vai mudar é a intensidade. Então, perturbação, vamos ver como que lá no céu e inferno vai falar, é um estado de apatia, ou seja, quando eu entro no mundo espiritual, eu não entro no oba-oba, não. Eu entro naquela agitação, eu entro mais sem saber, olhando para o lado, olhando, eu posso ser doutora, o que for aqui na Terra, mas quando eu volto à minha essência, ou seja, quando eu volto a ser apenas espírito, eu ainda tenho que me adaptar novamente à minha verdadeira vida. Ou seja, da mesma maneira, quando eu vim do mundo espiritual, quando eu entrei no material, também teve essa perturbação. Então, tanto faz daqui para lá, de lá para cá, são vibrações diferentes, são fluidos diferentes. Então, o espírito, que é uma vibração, que é fluido cósmico, ele também sente esse movimento. Então, a princípio, a partir. Então, aquele negócio da gente imaginar, né? Meu pai, minha mãe desencarnou. Nossa, eles estão aqui pedindo por mim, e esquece. Não existe isso, não. Nos primeiros momentos, nem sabe o que está acontecendo. Quanto mais se você é mãe, pai, filho, não existe essa possibilidade. Então, coloca paralisia momentaneamente.
sintonizar. É a mesma coisa, se eu saio do Brasil e vou lá para o Japão, outro clima, outra terra, outro povo, eu não chego lá numa boa, eu chego, eu espero, tem que ter um período que a gente chama de adaptação. No mundo espiritual, a mesma coisa, não muda nada. Então a gente coloca lá, neutralizando as sensações. Então, provisoriamente, o espírito fica como se tivesse congelado. Lembra quando a gente brincava, quando a gente era novinha, que a gente brincava de estátua? Estátua! É aquilo. Depois retorna de novo, né? Porque o espírito, ele é fluido cósmico. Então, assim, todo fluido cósmico é movimento. Vamos ver qual a duração da perturbação após o desencarne. A gente já viu ali as primeiras lições, falando, pode ser dia, pode ser ano, pode ser mês, mas agora no livro dos Espíritos vai dar uma explicação mais aprofundada. Por isso que no início eu falei que nós vamos aprender para já raciocinar como que eu quero ter a minha passagem. Rosária, voltando para Espírito. É aqui que a doutrina vai nos dar muita informação. Então, dependerá de dois aspectos. Então, nós vamos agora começar a destrinchar o que é uma perturbação. Primeiro aspecto, a evolução moral do espírito. Vocês lembram a pergunta? Quanto tempo vai durar a perturbação? Nós tivemos no início meses de um ano, agora já aprofundou. Primeira coisa que vai ser colocada em questão: como que a gente aproveitou este tempinho que a gente está aqui? Então, o que eu fiz em direção à ética, à integridade, à honestidade, ao respeito? O que eu angariei para mim como espírito? Aí pensa, porque nós somos, basicamente, nós estamos numa luta material. E a doutrina vem sempre chamando atenção para o lado espiritual. Temos que batalhar para conseguir tesouros que as traças não corroem. Está lá no Evangelho. Então, vai avaliar, primeira avaliação, como é que esse espírito esteve aqui na Terra. Foi mais materialista, mais espiritualista, ele estava mais atento às necessidades como espírito ou mais necessidade como homem ou mulher, como ser humano. Então, a primeira avaliação. Vamos ver ali a segunda. Ligações com a vida terrena. Olha como que bate a doutrina, ela vai se entrelaçando. Nós sabemos que o egoísmo é uma das chagas da humanidade. Então, toda pessoa egoísta, ela tem um pezinho na materialidade. Ela tem um pezinho no que ela tem de visível. Então, todas as pessoas que colocam o seu olhar mais para o lado material estão mais arraigadas com a terra. Será mais difícil o seu retorno à vida espiritual. Lembrando que todos nós já saímos do mundo extremamente material, que era o mundo primitivo. Então, nós estamos no mundo de prova e regeneração, para começar a tirar essa materialidade que nós aprendemos no primeiro mundo e que muitas vezes nós ainda mantemos com toda força e
Nós não estamos falando que o material não é bom. A doutrina não fala isso. A doutrina só alerta: não faça o material o seu senhor, porque se fizer, vai ter consequências agravantes ao espírito. A Rosália não vai mais existir, mas o espírito vai continuar com aquelas mesmas consequências que ele fez quando ele estava voltado exclusivamente para a materialidade. Por isso, toda doutrina, ela tem o caminho para que a gente troque, para que a gente seja solidário, para que a gente esteja em grupo, trabalhando em grupo, se ajudando, para deixar a materialidade cada vez mais lá atrás. Então, nós vamos ver esses dois pontos. E aí tem uma pergunta: o que ajuda a superar a perturbação? Olha como que a gente volta nos conceitos básicos da doutrina. Todo espírita tem que entender: lei de causa e efeito, não tem como. Nada sai da lei de causa e efeito, nada. Então a gente vai ver que até na hora que a gente retorna para o mundo espiritual, as minhas escolhas estão pesando no meu retorno. Então a gente vai observar o que ajuda, ou seja, o que vai me auxiliar a ter menos perturbação, ou a perturbação não durar tanto, ou a perturbação não ser tão avassaladora, porque nós temos relatos em psicografia, em livros, de espíritos que retornam ao mundo espiritual e não entendem por que do retorno. Acham que tem que ficar aqui na terra para sempre. Não é assim. Ah, mas se eu for, como é que a minha família vai viver sem mim? Ah, eu for, como é que meus filhos vão viver sem mim? Da mesma maneira que eles entraram aqui. Ou seja, cada um vai fazer a sua jornada. Você contribuiu, retornou ao mundo espiritual, a sua contribuição cessa aqui. Por isso, todas as vezes que a gente fala tema família, a gente sempre alerta: faça hoje, não deixe para depois. Depois a gente não sabe se a gente vai ter. O depois é promessa. O que eu tenho hoje é o que é realidade. Então tem 3 atitudes que vão me auxiliar muito. Vou deixar de ter perturbação? Não vou. Mas eu posso ter uma perturbação não tão intensa. Ou rapidamente voltar a me sentir realmente um espírito livre das amarras dessa constituição material. Então nós temos 3 atitudes. Olha lá. Primeira atitude: aproveitamento da reencarnação. E aí a gente observa 2 maneiras de aproveitar que normalmente nós fazemos. Ora um, ora outro. Quanto mais estudarmos o Evangelho, mais optaremos por uma só. Mas, por enquanto, a gente oscila. E cada vez que eu oscilo, mais eu agravo o meu retorno ao mundo espiritual. Então, vamos ver. Aproveitamento da reencarnação. Tem 2 maneiras de aproveitar. Aproveitou toda a reencarnação fazendo trabalho útil. Aquele espírito foi um espírito responsável, foi
o fiel, ou seja, veio sabendo que tinha um trabalho, independente das dificuldades que ia passar, conseguiu elevar mesmo através do seu trabalho. Aquele que foi assíduo, aquele que tudo pode vir, mas eu sei que eu vou dar conta. Lembrando que a doutrina sempre vai falar mérito. O que eu tenho hoje? Mérito. O que eu posso ter amanhã? Trabalho. Trabalha hoje, que amanhã você vai ter melhores condições. Mas se sair do trabalho, não vai ter mérito, vai ter desmérito. Ou seja, não plantou, não vai colher. A doutrina sempre nos vai alertar para isso. Eu posso fazer tudo das duas maneiras, mas como eu devo me proceder como cristão? Atitudes que vão me elevar como espírito, mesmo que não tenha aplausos. Nenê fala que as grandes atitudes são aquelas que não vêm por aplausos, vêm por conscientização. Ou seja, eu faço porque eu já entendi que é a melhor opção para mim. Eu não preciso de aplausos. Então nós vamos ver, se aproveitou, olha como que essa passagem, olha como que essa perturbação vai ocorrer. De uma maneira tranquila, se teve uma vida de retidão. Por isso nós temos aquele compromisso. Todo mundo faz, todo mundo é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu sei que não dá certo. Mas todo mundo está fazendo, não está acontecendo nada. Engano. O cofrinho está sendo cheio, tanto de crédito quanto do descrédito. Está sendo cheio. Eu posso até não ver, mas o Espírito já contabilizou. Aquilo já faz parte da vida do Espírito. Então, se eu venho aqui e faço o melhor que eu posso, sem ser preguiçoso, sem colocar para os outros, alguém vai fazer por mim. Alguém pode até fazer, mas o crédito é dele, não é seu. Você perdeu a oportunidade. Então, se você for reto, você vai estar sempre observando o jeito fácil e o jeito sério. Nem sempre o jeito fácil é o melhor para mim como espírito. Às vezes pode ser até com carroçado, mas como espírito não é. Então vai contabilizar. Então, se eu estive sempre procurando acertar da melhor maneira possível, essa perturbação, ela vai existir amena, mais tranquila, mais serena, vai ser menos demorada, vai ser menos intensa, porque eu já sei que eu só vou lá ter o respaldo. Você fez tudo certinho. Nós temos condição de fazer isso? Temos condição. Mas a espiritualidade fala, por preguiça, por indisciplina, nós optamos pelo caminho mais confortável. E nem sempre o caminho mais confortável é o ideal. Mas, se eu fui uma pessoa invigilante ou preguiçoso, saí do caminho do bem, optei pelo mal. Todos nós temos opções, boas e não boas. Opções que vão crescer e opções que vão estagnar. Basta a gente ter o entendimento qual que vai ser melhor. Se
nesse momento do Evangelho que eu estou, o que o Evangelho me dá de subsídio para que eu escolha melhor. Eu já fiz muita coisa errada. Todos nós já fizemos. Jesus falou com a mulher adulta: vá e não peques mais. Quando ele falou isso, ele já estava afirmando que não era a primeira vez que ela tinha feito aquilo, já era recorrente. Mas o importante é a gente entender que nós erramos e partir para o acerto. Hoje eu já tenho um entendimento melhor e mais apropriado para as escolhas mais assertivas. Vai ser sempre assim? Não. Por isso nós temos que pedir sabedoria. Sabedoria para que eu escolha sempre o melhor. Não é o que eu quero, é o melhor para mim, para o meu crescimento. Então, quando a gente é invigilante, é claro que a minha perturbação ela vai ser extensa, ela vai ser incômoda, ela vai durar mais. Então a gente vai entender que vai ter ansiedade, medo, frustração. Vamos dar um exemplo muito comum. Às vezes a gente vê pessoas assim, na portinha do desencarne, não quero morrer não quero morrer não, tenho medo de morrer. Por que será? Porque o espírito já está ali consciente. Eu já apontei, já fiz muita coisa errada, ou deixei de fazer, e quando eu estiver do lado de lá, eu vou ter que dar a minha ficha para ser avaliada. Aqui a gente esconde. No mundo espiritual não passa nada. Nada é escondido. Nós vamos ter que reajustar todos os itens que nós fizemos errado. Não importa o tempo que a gente vai demorar, mas vamos ter que reajustar. Então, eu, Rosália, eu já entendi que se eu desencarnar, vai ter uma cobrança. Então, o espírito fica agarrado aqui à matéria. Não quero ir embora, não quero ir embora, não quero ir embora. Justamente porque aqui eu posso até transviar a verdade, lá em cima eu não posso. Lá em cima vai ser cara a cara, vai ser momento a momento, vai ser avaliado, vai ser tirado tudo que a gente vê, de bom e de não tão bom, né? Então é claro que nós vamos ter uma perturbação com esses sentimentos aqui, que são materiais, são produtos da matéria. Ou não tem espírito que foi criado com ansiedade. Ansiedade, frustração, inveja, egoísmo é produto do ser humano nas suas relações. É isso que a doutrina explica. Então, quando chega no mundo espiritual, o que tem? Só produto material. É claro que não vai ter uma passagem, um reencontro dentro da vibração do mundo espiritual de uma forma tranquila. Então, quando a gente faz, né, o julgamento, fulano era tão bom, eu merecia ir embora, fulano era tão bom, podia ter ficado mais. A gente tem que lembrar disso aqui. Né? E para falar a verdade, ninguém é bom, né? Jesus fala, bom é só o meu Pai. Nós temos sempre falhas, independente do nível que a gente está. Vamos ver a segunda atitude, crer na imortalidade do Espírito. O que vai nos alertar com essa frase? Quem não acredita em vida eterna sofre muito mais. Quem acredita que morreu, acabou, é só no final do juízo final que a gente vai recordar. Está em outro patamar.
Nós acreditamos que aqui é passagem. Eu já estive aqui várias vezes. Eu já vou retornar várias vezes, porque já está consciente o tanto de coisa que eu já fiz errado e bom. Se eu já estou consciente que eu já fiz coisa errada, já sei que mais cedo ou mais tarde eu retorno para o mundo espiritual e a minha malinha para retornar para o mundo material já está pronta. É simples assim. Por isso a doutrina, ela é esclarecedora, ela não faz dupla mensagem. Ah, você era muito querido do Pai, então você vai ficar lá toda a vida. Não existe isso dentro da doutrina, não. Ah, ele era muito caridoso. Ótimo, beleza. Mas a vida continua. Nós temos outras oportunidades de manter essa caridade até chegarmos a espíritos puros, quando isso aí vai ser o normal. Por enquanto a gente ainda é oscilante. Então a gente tem que acreditar na imortalidade e a doutrina vai falar: eternamente estaremos evoluindo espiritualmente. Eternamente. Então, enquanto somos espíritos, vamos ter crescimento. Ah, mas a doutrina faz 3 ordens de espírito: perfeito, bom e puro. Puro, para cima de puro tem outras ordens. É porque a gente ainda tem uma condição hoje de entender só essas 3 ordens. Mas para cima de puro tem um tantão de ordens. Porque isso aí é da lei divina, tudo evolui, não para. Ah, espírito puro, pronto, acabou. Não existe isso. É só uma maneira didática da gente entender. Nós temos um processo crescente, que podemos estar atentos a isso ou não, mas que vai continuar sendo um processo crescente. Vamos ver a terceira atitude: socorro divino. Independente de eu acreditar que existe um Pai, que não existe, que o Pai chama tal, ou tem um nome, tem sobrenome, tem isso, tem aquilo, eu tenho que acreditar que, ao retornar para o mundo espiritual, eu retorno por ordem divina. Porque nada no mundo acontece sem a vontade do Pai. Está escrito no Evangelho. Nós temos tempo determinado como matéria, mas nós temos uma carga evolutiva determinada pelo Pai. O Pai já determinou, todos nós chegaremos a espíritos puros. Pronto, acabou. Não tem interrogação, não tem dúvida. Então a espiritualidade vai falar: o Pai jamais vai abandonar as suas criaturas. Por isso nós sabemos, o trabalho na espiritualidade é de equipe. Então o Pai tem os seus auxiliares que vão estar fazendo este acompanhamento, o que nós chamamos de grupos de auxílios específicos, que é diferente quando a gente tem uma pleide de espíritos que ficam lá nos hospitais, lá na cadeia, especificamente para aquele trabalho. É a mesma coisa, quando a gente retorna para o mundo espiritual, existe uma equipe de espírito específico para nos receber. Ah, mas pode ser meu pai, minha mãe, minha tia, meu amigo? Pode. Mas se for útil para quem está do lado de lá e quem está do lado de cá. É utilidade, é importante aquela mãe estar recebendo aquele filho? Então é liberado. Tem mérito para isso? É liberado. Mas a doutrina, em momento algum, fala: o pai e a mãe da última encarnação. Pode ser o pai e a mãe da primeira, da segunda, da terceira. Normalmente, quem vai nos receber são os espíritos simpáticos com a nossa jornada e
esses espíritos específicos para este processo de perturbação. Da mesma maneira, quando a gente veio do mundo espiritual para o mundo material, existem equipes que fazem essa transição, que são diferentes. Cada equipe faz um papel diferente, não tem mistura não. Aqui é que a gente misturar, fulano não vem e substitui, não existe no mundo espiritual não. Cada um faz a sua função. Por isso a gente tem que aprender tudo para a gente ser mais útil, tanto aqui quanto no mundo espiritual. E nós vamos colocar agora a palavra lá em Mateus. Deus não é dos mortos, mas dos vivos. Então, independente de eu estar num corpo material, que na sociedade fala que eu estou vivo, independente de eu estar neste conceito de sociedade, Deus, Pai, Ele está conosco. Nós somos vivos eternamente. Nós não morremos. Morre, sabe, João, a manifestação material, não o espírito. Então, por isso, lá em Mateus está falando, Deus não é dos mortos. E Joana de Anjos vai nos ensinar. Olha lá, todos os momentos que passam podem ser considerados um adeus. Por isso, no início eu falei, vamos tomar cuidado com o amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu sinto, amanhã eu participo. Amanhã, quem sabe, né, na hora que eu aposentar, aí eu tenho tempo. Não é dessa maneira. A doutrina vai estar exatamente dentro do que o Evangelho fala. Lá em Timóteo fala, o tempo do homem será a sua escravidão ou a sua libertação. Se eu aproveito o meu tempo da melhor maneira possível, eu estou sendo liberto. Se eu utilizo esse tempo, que é igual para todos, para inventar desculpa, para jogar para frente, para ser mole, para ser ocioso, eu estou me escravizando. O mesmo tempo que eu tenho, todo mundo tem. Tem gente que produz o tempo todo. Tem gente que se produz 4 horas é muito. E a gente tem que alertar. Nós que estudamos o Evangelho, a gente tem que perceber o exemplo de Jesus. O tempo inteiro que Ele estava conosco fisicamente, Ele estava agindo. Em momento nenhum dentro da Bíblia a gente vai ver ou ler um verbo que esteja no passado. Sempre está. Ele estava caminhando, Ele estava andando, Ele estava indo, Ele estava subindo, Ele estava falando, Ele estava pregando. Ou seja, exercício, atividade. E a gente, como está falando em desencarne, a gente acha assim, eu vou viver muito. Esse muito é só na nossa cabeça. A gente não sabe o dia do nosso retorno. Se estamos ainda, né, nós velhos, né, os mortos ainda estão nessa praia, mas se a gente está mais tempo aqui, dentro deste processo material, é porque ainda temos mais coisa para fazer. Se a gente não tivesse coisa para fazer, já estaríamos retornando para o mundo espiritual. Então, se a gente está aqui, é prova suficiente que a gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para adiar. Então, Joana de Anjos, ela vai falar, tudo é um processo de adeus. Avança para o amanhã. O amanhã dentro da doutrina não é amanhã, 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 amanhã. Amanhã é daqui a 1 minuto. É sempre um processo mais próximo da gente. Porque o nosso tempo, ele é corrido. Lembrando que a própria Espírito
tem muito pouco tempo aqui na Terra. Nós temos o tempo da eternidade, mas aqui, enquanto seres humanos, nós temos pouco. Então esse amanhã é amanhã rápido, apertando para alcançar esse triunfo na tua imortalidade. Então é uma reflexão. Como é que será o meu retorno? Será mais tranquilo ou será menos tranquilo? Todos nós temos condição de responder essa pergunta. Todos nós já sabemos algo do Evangelho, a gente está atento nas reuniões, nas participações, nas atividades espíritas, e a gente já pode saber como será o meu desencarne. Eu quero desencarnar, cheguei em casa, pronto, fechei o olho, desencarnei. Não vai ser sempre assim, não. O seu momento de desencarne revela muito todos os seus momentos na Terra. Todos os seus momentos. Quanto mais angústia está naquele momento de passagem, de retorno para o mundo espiritual, mais aquele Espírito está nos falando como ele era materialista, como ele era preso a conceitos da terra. E aí a gente percebe fisicamente, a gente percebe na atmosfera do velório, a gente percebe. Por isso, todas as vezes que a gente entrar no velório, a gente tem que entrar fazendo uma oração, sair fazendo oração. Não é momento de bater papo, de contar piada. Não é momento de falar, quanto tempo eu não te vejo, tem velórios que parece festa. Nós espíritas não podemos ter essa atitude. O momento que está sendo velado o corpo é o momento que aquele espírito está entre nós. Ele ainda não sabe muita coisa, ele ainda está perdido, mas ele percebe o que cada um está fazendo. Ele não entende a totalidade. E aí lá no livro dos Espíritos fala, mas será que isso aí é castigo? Será que Deus coloca o Espírito no seu próprio velório para que ele sofra? Não. Para que ele entenda a jornada que ele fez. Da mesma maneira que os Espíritos participam de divisão de herança, eles participam. Eles sabem exatamente aquelas brigas, aqueles pensamentos egoístas que a gente lança muitas vezes para o desencarnado. Então a doutrina, ela dá responsabilidade para todos nós. O desencarne deverá ser encarado como um retorno respeitoso por quem já está aqui ainda neste mundo material. Porque nós estamos porque precisamos. Se não precisássemos, estaríamos em outro momento. Nós estamos participando daquele velório porque é necessário. Alguma coisa tem para eu aprender. Aquele meu parente, meu amigo, meu conhecido, desencarnou. Este laço, ele serve de um ensinamento. Ninguém entra na vida de alguém à toa. A espiritualidade utiliza todos os recursos materiais, todos. Ela utiliza pessoas, ela utiliza objetos, ela utiliza situações, ela utiliza entendimento para que a gente cresça com mais rapidez. Então ninguém vem na minha vida à toa. Aquela pessoa que está no processo de desencarne muito tempo, coitado, vamos fazer eutanásia. A doutrina não permite eutanásia. Eutanásia é crime. Nós não podemos tirar a vida de ninguém, independente de qualquer motivo pessoal. Não podemos
podemos eutanásia, não podemos aborto, porque é transgressão à lei. Eu posso fazer como pessoa, mas a doutrina não incentiva e não aprova. E eu, participando de uma doutrina esclarecedora, eu tenho que absorver esses conceitos e entender da melhor maneira possível. É triste, é doloroso, é sacrificante. Às vezes você tem uma pessoa que demora muito no processo de desencarnação, mas nós espíritas temos que ter a consciência: vai em paz, vai que o seu processo agora é outro. Você já vai estar dentro de um fluido diferente do meu. Foi importante a nossa companhia, o nosso encontro, mas agora você precisa de ir. Não ficarmos naquele: mas a minha mãe não quer que vá, meu pai não quer que vá. Não ficar assim, porque a nossa atitude mental perturba o outro. Eu sou energia, o outro é energia. Eu posso até não falar, mas eu penso. Energia, pensamento é energia. Eu posso não falar, Rosário, para Maria que está ali, mas se eu falei, eu pensei, Espírito, estou comunicando com aquele Espírito. Por isso a gente fala, não tem que evocar ninguém na hora de uma reunião em casa, um culto familiar, ficar evocando: minha mãe me ajuda, meu pai me ajuda. Não tem. Agora já está em outro plano. Agora temos que respeitar. Eles estão em outro plano, eu estou aqui. Por isso agora é importante. Então nós vamos fechar, como sempre eu faço, colocando as bibliografias. São essas as bibliografias. A espiritualidade, o evangelista que foi Mateus, e as revistas que falam sobre este tema. Gente, é só para vocês pensarem. Desencarne não é nada novo para nós. Nós já desencarnamos N vezes. Vamos desencarnar provavelmente N vezes. Ninguém aqui ainda é espírito puro. Então a gente ainda vai ter os processos pela frente. Mas que a gente agora, entendendo essa parte de perturbação, que a gente seja mais responsável nas nossas atitudes. Gente, obrigado, feliz ano novo, feliz Natal. O ano que vem, que todo mundo possa estar participando ativamente dentro da doutrina. Obrigada.